Fala galera, sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo do canal. Esse aqui é falando um pouco sobre instalações e configuração do MT5, como que você consegue configurar, tá? Cada aula que eu trouxer aqui dentro dessa minissérie vai ter em base de 20 minutos a 30 minutos no máximo, sobre instalação, configuração, como utilizar o MT5, como utilizar o TradingView para suas análises. Eu preciso que você tenha autoridade e saiba o que está fazendo. Por quê? É muito importante que você saiba dominar as ferramentas que você vai trabalhar no teu dia a dia, porque não tem como você ter resultado se você não souber o que está fazendo. Então eu quero que você preste o máximo de atenção, tá? Não é uma recomendação de mesa ou de corretora, muito pelo contrário. Eu tenho aqui uma mesa que eu estou utilizando ela, assim como eu também opero em outras mesas como Summit Prop, como a Hantec, como a FTMO, mas eu quero passar para vocês aqui uma mesa que eu já tenho aqui com facilidade para que vocês consigam entender. Mas para quem ainda não tem mesa, para quem não tem corretora ainda, tem diversas mesas, diversas corretoras. Até então, não estou ganhando nada para divulgar. Então, simplesmente procurem a que traga para vocês uma tranquilidade de operar. Isso aqui é um pouco que eu falo para vocês, para que vocês tenham. Tá? Vamos aqui para a nossa tela para iniciar aqui a parte de instalação e de configuração, tá? Eu aqui estou dentro da minha mesa proprietária, onde eu tenho uma prova aqui, um desafio que eu estou aprovando. Então, eu vou baixar o MT5 daqui, mas para você que quer baixar o MT5, você consegue também baixar aqui, ó. Só você colocar o MT5 aqui no pesquisar e você já consegue baixar o MT5, que você consegue aqui achar a plataforma, né? Vai te dar algumas mesas, ou aqui mesmo no MT5 você já consegue baixar, tá? Mas eu vou utilizar aqui da Hantec, porque é uma conta que eu já tenho de desafio que está rolando, e eu quero instalar para que vocês consigam verificar como que a gente faz o passo a passo. Para quem está operando pelo MT5, dentro da corretora ou dentro da mesa de vocês vão ter lá como vocês utilizarem, isso depende do tamanho da conta que vocês forem abrir. Umas pessoas vão abrir no MT4, outras pessoas vão abrir no MT5. Qual que é a diferença? A diferença é o que você se sente mais confortável. Tá? Todas elas são parecidas. Eu gosto de utilizar o MT5, eu me adaptei com o MT5, então vai ter pessoas que vão se adaptar no MT4, vão ter pessoas que vão gostar de operar no WebTrade e por aí vai. Tá? Ou até mesmo o TradingView, que eu vou deixar para uma próxima aula de como você instalar, como você configurar ou como você utilizar o web, tá? Para estar podendo abrir as suas operações. Mas vamos lá. Aqui nós temos o baixar para o Windows e baixar para o Mac. Isso é a versão do seu computador que você tem aí, tá? Como o meu aqui é o Windows, eu vou baixar pelo Windows, tá? A gente baixa aqui, vai abrir em downloads, tá? Que o meu está em arquivo em downloads, isso depende muito da onde você coloca para abrir os seus arquivos, tá? Ele vai abrir aqui essa abazinha, tá? Para você instalar, você coloca aqui sim. E é uma configuração normal, tá, galera? Igual ao que vocês fazem aí de qualquer aplicativo ou de qualquer programa que vocês estejam instalando no computador de vocês, tá? Coloque em avançar, tá? Ele faz a parte de extrair os arquivos para dentro do computador, então demora um pouquinho, às vezes em torno aí de 2 minutos, de 3 minutos, tá? Isso é bem rápido. Aparitou concluir, ele vai abrir o MQL5, tá? Então vocês podem fechar isso aqui não tem muita importância para vocês, tá? O que vai ter importância é a aba que ele vai abrir do MT5. Então, só aguardar que ele vai aparecer a aba do MT5. O meu, ele apareceu aqui na outra tela do lado, porque essa é a minha tela principal. Eu vou fechar aqui para eu conseguir arrastar, tá? E ele vai vir dessa forma aqui. Então, quando ele chegar dessa forma, o que vocês vão ter que fazer? Tá? Vocês vão ter que pegar e começar a parte de configurar. Tá? O de vocês vão estar dessa forma aqui. Ó. Dessa forma aqui. E aí, quem é as pessoas que estão operando em mesa, vocês vão ter o servidor de vocês. Tá? Hantec, ou a FTMO, ou a Summit Prop, que é a nossa. Quem estiver operando pela Summit Prop, tá? É Classic Global, só procurar, vai aparecer aqui e vocês podem avançar. Mas como eu estou na mesa da Hantec, galera, eu vou voltar aqui e vou fazer pela Hantec, tá? Mas é só colocar Classic Global, para quem estiver na Summit, que vocês vão conseguir encontrar, tá bom? Então vamos aqui pela da Hantec, clica em avançar
E aqui existe dois tipos de modelo. Você pode abrir uma conta de demonstração, como você pode colocar a sua conta aqui de negociação, tá? Eu vou colocar minha conta de negociação e por questões de segurança, galera, eu vou arrastar essa conta para cá, tá? E eu vou colocar o meu usuário e senha que eu tenho aqui dentro das minhas credenciais, tá? Para você que está operando em simulador, é só clicar em abrir conta de simulador que você vai conseguir. É bem simples, é bem fácil, galera, e não exige muita coisa para que vocês abram uma senha, uma conta de negociação, tá? Para quem estiver colocando uma conta da mesa proprietária, tome cuidado com a questão de colocar o nome do usuário, tá? Também a senha para que vocês não copiem com nenhum tipo de espaço ou algo do tipo, que senão ela não vai ir. Deixa eu concluir aqui, tá? Olha só que interessante. Incoming mail. Ele já abriu, tá? E o que vai aparecer para vocês? Como que vocês vão saber se vocês estão logados? Bem simples, tá? Deixa eu diminuir aqui o MT5 para mostrar para vocês uma coisa, para vocês verem que está logado, porque eu tô com a minha imagem aqui, então a minha imagem acaba atrapalhando. Tá vendo que do lado aqui parece que eu tenho um sinalzinho de internet contando os KBS aqui que está rolando? Então, aqui significa que a minha conta está logada, tá? Eu entendendo isso, o que eu vou fazer agora? Eu simplesmente vou estruturar o mercado para que fique, a plataforma para que fique fácil, para que eu consiga utilizar ela de forma profissional. A primeira coisa que eu quero apresentar para vocês é que aqui dentro da barra de ferramenta vai ter muita coisa que vocês não vão utilizar, mas é importante que essa barra de ferramenta fique aberta. Por quê? Porque vocês vão conseguir fechar as operações aqui. Tá? O meu vídeo está travando um pouquinho, mas vamos dar continuidade, porque infelizmente a internet aqui não está muito boa, mas eu vou fazer aqui de forma totalmente fácil para que vocês consigam acompanhar. Então, clique aqui em negociação, vai ter o saldo da conta de vocês para quem estiver operando em mesa proprietária ou para quem estiver operando em simulador remunerado ou ter aberto uma conta com saldo, vai ter aqui a conta de vocês, tá? Você simplesmente diminua essa parte aqui. Essa parte de configuração aqui, tá vendo que tem muita coisa em aberto aqui, né? Essa parte de ferramenta, de tempo gráfico, né? Eu gosto de deixar de forma simples, tá? Bem objetiva para que eu não me perca muito. Essas paridades em aberto aqui, né? Eu posso estar fechando ela, tá? Eu automaticamente também fecho isso aqui, tá? Eu deixo só os gráficos abertos. E como que eu faço a partir daqui? A partir daqui eu vou remover bastante ativos, tá? Eu coloco ocultar tudo e eu deixo somente o ativo que eu vou operar. Isso me traz mais facilidade, me traz mais leveza no MT5. Então eu coloco XAUSD, que é o ativo que eu opero, né? Coloco também outro ativo que eu opero, USD, JPY, e aí vocês adicionam com o gráfico que vocês querem estar utilizando. Após isso, o que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima deles e arrastar para o gráfico. Isso vai me abrir um novo gráfico, tá? Ele vai vir dessa forma aqui. Góis, como que eu configuro agora? Bem simples. Eu gosto de deixar aqui um pouco arrastado para o lado, tá? E eu vou configurar agora a parte do gráfico para que fique uma forma mais profissional, a forma que eu utilizo. Clica com o botão direito do gráfico, vem em propriedades, tá? E aí vai ter aqui a parte de cores. Vocês podem escolher a cor yellow, que é amarelo. Vocês podem escolher a cor green, né, que as velas vão ficar verde com preto. Vocês podem clicar na parte branca, que muita gente gosta de utilizar, tá? O branco com preto aí, ou vocês podem clicar na parte, tá, verde e vermelho, que é as cores da vela que vocês utilizam também, que é bem normal. Só que eu sempre coloco primeiro na parte branca, por quê? Eu quero mostrar uma coisa que é para arrastar o gráfico para vocês, e somente na parte branca eu consigo utilizar e achar. Clicando aqui, o que eu consigo ver? Eu consigo deslocar o gráfico para a direita aqui, ó, clico aqui na parte de deslocar o gráfico e eu estou vendo aqui em cima que tem uma setinha para baixo. Ela é bem pequenininha, galera. Se vocês não encontrarem, cliquem aqui nessa ferramenta que ela vai aparecer um pouquinho cinza. Arrasto ela para o meio até o limite, clico com o botão esquerdo e arrasto e solto. Então ela vai vir para cá. Agora eu volto lá, clico com o botão direito
clico em propriedades e aí sim eu coloco a cor do gráfico que eu quero, tá? Porque o gráfico vai ficar aqui no meio, vai ficar mais visível, eu vou conseguir ver o gráfico com a amplitude maior, tá? Agora eu dou OK, tá? Só que antes de dar OK, eu quero mudar, eu não quero deixar com grade. Então, aqui na parte de grade, eu coloco none, tá? Eu tiro a grade. Góis, mas se eu quiser o fundo preto, né? Eu coloco aqui o fundo preto, só que eu não posso me esquecer de mudar as grades aqui, tá? Então eu venho aqui em grade, em primeiro plano, eu mudo para branco, para que me mostre aqui a parte de preço do ativo e também o dia para eu conseguir movimentar esse ativo, tá? Como muitos gostam da cor preta, eu vou fazer aqui na cor preta, tá? Eu venho aqui, coloco OK e olha só que interessante. Ele já apareceu aqui para mim, tá? Com a cor preta, com o gráfico de velas vermelhas para baixa e velas altas com a cor verde, que é a cor padrão. Para eu tirar esse volume aqui de baixo, como que eu faço? Clico com o botão direito e venho aqui e remover volume, tá vendo? Eu clico aqui na parte de remover volume e ele simplesmente tira o volume. Voltando aqui, vai estar volumes, tá vendo? Clica aqui em volume e ele tira o volume daqui, tá? Outra coisa importante que eu quero passar para vocês, galera, é a parte de vocês saberem como que vocês olham o spread, tá? Clica com o botão direito, vem em coluna e coloca a parte de spread. Guys, mas por que é tão importante esse spread? Eu vou explicar para vocês. Quanto maior o spread, a tua operação do teu ponto de entrada, ela vai ficar negativa. Então, quanto menor o spread, melhor vai ser a taxa de entrada de vocês. Quando vocês estiverem comprando a mercado, automaticamente o mercado ele vai jogar vocês para cima se o spread estiver muito alto. Se o spread estiver baixo, entre 1 até 11, dependendo do ativo, você consegue operar de forma tranquila. Porque senão, ele estiver muito alto, isso vai fazer com que você já entre na operação negativa. Então tem que tomar muito cuidado com a relação do spread. Outra coisa também, que o spread ele não vai beneficiar, é na parte de vocês estarem pegando uma operação de 3 para 1. Às vezes a região de liquidez, de saída de vocês, está próximo de um topo. E como vocês pegaram com um spread muito alto, isso faz com que jogue vocês um pouco mais para frente e vocês tenham que prolongar o take de vocês um pouco mais para cima. Então tem que ficar muito atento com a relação ao spread. Eu deixo aqui para eu olhar. Então é um padrão meu. Toda vez antes de eu operar, como eu opero na parte asiática, eu vou sempre olhar o spread do mercado. Tá bom? Então tá, show de bola, fechado aqui com 10. Tá? O que eu faço aqui? Eu fecho essa parte porque eu não gosto de ficar observando o mercado. Se eu quiser voltar para a observação de mercado, aonde que eu tenho que clicar agora? Simples, vem em exibir, observação de mercado, que ele vai abrir aqui novamente. Tá? Guys, quero abrir ali para eu colocar uma outra conta. Como que eu faço? Clica sempre em exibir, vem em navegador, e aí vai abrir aqui a parte de navegador, é aqui onde vocês colocam a conta de vocês, tá? Eu acabei esquecendo de compartilhar a tela, então vamos lá. Eu clico aqui na parte de contas, tá? E vejo o meu navegador. Vou fazer de novo para que a gente consiga, tá? Entender aqui, como eu não estava gravando a tela. Então, clico aqui em exibir, coloco em observação do mercado, se eu quiser voltar com a tela. Voltei aqui com a tela, observação do mercado. Tá? Quero fechar agora. Clica no X, fecha. Quero abrir aqui uma nova conta. Quero colocar uma nova conta. Clique em exibir, vem em navegador e ele vai abrir para vocês aqui a parte de conta. Tá? O que eu gosto de deixar configurado aqui? Eu gosto de remover toda essa parte aqui de cima do MT5. Então eu deixo pouco tempo gráfico, porque eu utilizo o TradingView para operar. Eu não preciso do MT5. O MT5 é só uma ferramenta onde eu vou colocar a ordem a mercado, onde eu vou clicar para operar. Porque no TradingView você precisa ter uma conta e a maioria das mesas elas não permite você utilizar o TradingView para abrir ordens. Então se você quer operar com uma mesa proprietária, saiba que a sua ferramenta vai ser o MT5. Tá? Não tem para onde escapar. Então você vai ter que utilizar o MT5. Então, como que eu deixo aqui de forma profissional? E é uma dica que eu falo para vocês para que deixe o MT5 um pouco mais leve. Clica com o botão direito em personalizar e remova, tá? Aqui o tempo
dos gráficos, por exemplo, eu não utilizo mensal, eu não utilizo semanal, eu vou removendo e eu gosto de deixar só 1 minuto, os 5 minutos, eu incluo também aqui o 2 minutos, que às vezes eu consigo olhar, e os 3 minutos, um pouco ali do tempo gráfico. Utilizei isso aqui, posso fechar. Agora eu vou para a ferramenta do lado, que é a ferramenta de caixa de configurações. Eu não utilizo essas ferramentas aqui. Eu clico em personalizar e eu removo elas. Eu só gosto de deixar o cursor. Então eu vou excluindo e eu deixo o cursor e a seta. Fecho aqui também. A parte de foto eu posso remover, tá? Daqui eu gosto de deixar somente o Algo Trade aberto e essas ferramentas de rolagem, tá? O restante eu já removo, tá? Então eu venho aqui e vou removendo, tá vendo? De um em um eu vou removendo para que fique mais limpo o meu gráfico, tá? Removo aqui também candles, linhas, tá? Isso daqui não vai ser preciso. Por que, guys, não vai ser preciso? Vocês vão estar utilizando o TradingView para vocês fazerem a análise de vocês. E é uma recomendação, tá, galera? No TradingView vocês vão conseguir ter mais clareza, mais tranquilidade, para que vocês consigam operar de forma mais profissional, tá? Pronto, então é dessa forma que vai ficar aqui, tá? Esse Algo Trade, para que ele serve? Ele serve para quando vocês estiverem operando, galera, vocês conseguirem colocar ordem a mercado, tá? Então, se esse Algo Trade estiver vermelho, cliquem aqui e marquem ele como verde, porque só assim vocês vão conseguir abrir ordem no mercado, tá? E aqui, clica em nova ordem, vocês vão ver a boleta de vocês para abrir nova ordem. Eu não vou cair muito nessa parte aqui de boleta, por quê? Eu vou ensinar para vocês a instalar o Position Size. O Position Size nada mais é que uma ferramenta onde vocês vão conseguir colocar o valor de Stop Loss, o valor de Stop Gain, tá? Aonde vocês vão conseguir posicionar. E eu acredito que seja uma ferramenta que é muito mais profissional e muito mais tranquila para você que está utilizando o MT5. Porque o MT5 ele já é difícil, galera. Ele já é uma ferramenta muito atrasada para o que nós temos hoje, tá? Mas usando o Position Size, vocês vão conseguir trabalhar de forma mais tranquila, tá? Então, não recomendo utilizar a boleta, tá? Mas para quem quer saber como que funciona, aqui é o volume, você pode colocar o volume. Aqui ele já vai te dar a perda máxima, ele já vai te dar o lucro, tá? Que você tem em cima desse volume, tá? E aí você vai colocar aqui, eu quero operar um volume, eu quero colocar uma perda máxima de X e um lucro máximo de Y. Vender a mercado ou comprar a mercado. Tá? Eu não sou muito fã de utilizar essa ferramenta, então não vou passar muito para vocês. Aqui do lado eu tenho o explorar, eu tenho o histórico, eu tenho notícia, caixa de ferramenta. A gente não utiliza muito essas coisas aqui não, tá? Só a parte de negociação, onde a gente vai conseguir ver a operação rolando aqui do lado, tá? Então se você abrir uma ordem a mercado, ela vai aparecer aqui embaixo, rolando. Se você quiser fechar aqui, você pode fechar. Mas como o trader profissional ele tem alvos e ele coloca um stop loss e alvo a ser seguido, ele não vai ficar clicando aqui em fechar a operação, a não ser que você tenha entrado com o lote errado. Mas como você vai estar utilizando o Position Size, acredito que vai estar muito bem configurado e você não vai ter esse problema, tá? Então, até aqui, eu quero que você veja que todo esse conteúdo foi feito para que você consiga entender como funciona o MT5, para que você consiga instalar o MT5 de forma profissional e que você não tenha nenhum tipo de dificuldade, tá? Eu vou voltar um pouquinho aqui só para passar para vocês de como que vocês conseguem abrir, tá, mais gráficos no mercado, tá? Clica em observação. Igual, se eu quiser colocar 2 ativos, é bem simples, tá? Aqui vocês coloquem a parte, vai estar um gráfico aberto, que vai estar um ativo que vocês vão estar operando. Se vocês quiserem abrir um outro, clica nele, com o botão direito, colocar janela do gráfico, que ele vai abrir um novo gráfico. E aí, vocês podem fazer tanto a configuração de novo, ou vocês podem ter já essa configuração salva. Como que eu salvo, guys, essa configuração? Aqui do lado vocês vão clicar e automaticamente colocar em templates, vão salvar o template. Salvando o template, vocês vão salvar dentro da aba. Como eu já tenho um template salvo, eu não vou precisar salvar. Eu clico aqui, tá, no gráfico, e eu vou colocar para carregar o template que eu já tenho salvo. Então, clica aqui em carregar o template, depois que vocês salvarem, tá?
E aí o meu está salvo dentro da área de trabalho. Eu clico aqui em abrir e ele já vai deixar o template salvo, tá bom? Aqui tem um pouquinhozinho de bug, porque eu tenho uma ferramenta chamada Trade System, que está instalada dentro desse arquivo salvo, tá? Mas eu vou fazer com vocês aqui da versão gratuita, que é o Position Size, tá? Então, galera, se essa aula te ajudou, te acrescentou em algo, não esqueça de curtir, não esqueça de deixar teu comentário, é muito importante para que o YouTube ele entenda que esse conteúdo foi relevante e entregue para demais pessoas. E não deixe de se inscrever no canal, galera, porque eu gastei aqui 20 minutos para te ensinar de forma totalmente profissional de como vocês podem instalar. E vocês simplesmente se inscrevendo no canal e ativando o sino, toda semana vocês vão receber vídeo novo meu, onde eu vou ensinar o passo a passo para vocês de como vocês instalar o Position Size, de como vocês configurar o TradingView, como vocês validarem um modelo operacional. Então eu vou criar conteúdos gratuitos para que você consiga ter resultado no mercado. Galera, tamo junto, que Deus abençoe vocês e até a próxima aula.